Ezequiel 47, nossa última mensagem nesse livro. Vou ler do versículo 1 ao versículo 12, que diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pelas portas do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Versículo 6. E me disse: Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e do outro lado. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do grande mar, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirão novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, pela leitura de Tua Santa Palavra, mais uma vez aqui nessa manhã. Pedimos, Pai, imploramos que o Teu Espírito Santo fale conosco para que consigamos entender a Tua mensagem revelada, dar-nos da iluminação necessária, Senhor, para compreendermos mais uma vez a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma daquelas leituras difíceis, como toda leitura do livro de Ezequiel, não é uma leitura fácil. Esse trecho do livro de Ezequiel é um trecho conhecido, ou relativamente conhecido. A verdade é que a visão do Vale dos Ossos Secos é o trecho mais conhecido do livro de Ezequiel. Mas esse ponto do livro também é muito conhecido, principalmente de uns anos para cá, nós ouvimos falar muito dessas águas purificadoras que brotam do trono de Deus. Há muitas músicas que narram ou são baseadas nesse episódio. Mas, infelizmente, o fato de ser muito conhecido não significa que é muito bem compreendido. Da mesma forma que a visão do Vale dos Ossos Secos tem o seu sentido desviado, desvirtuado, modificado em muitos lugares, essa visão aqui também tem o seu sentido desvirtuado em muitos lugares. É um texto, aquele tipo de texto que é muito abusado pelos pregadores. Veem no texto o que o texto não diz, tentam tirar lições do texto que não estão escritas. Então, que o Senhor nos dê graça
que o Espírito Santo nos ilumine para que nós compreendamos o real sentido desse texto, o que ele realmente significa e qual é a aplicação dele para as nossas vidas. Que a gente não venha entrar em devaneios, que a gente não venha entrar em ilusões, em imagens, e ver coisas sobrenaturais demais da forma que não está escrita nesse trecho do livro de Ezequiel. Amém? O livro do profeta Ezequiel, como vimos ao longo dessa mensagem, ao longo dessa série de mensagens, começa narrando um cenário sombrio. No capítulo 1, os irmãos vão lembrar, Ezequiel diz que ele estava junto com os exilados, às margens dos rios da Babilônia. O sentimento era de tristeza, o sentimento era de vergonha, porque a nação que já foi a mais poderosa do mundo estava agora no cativeiro, mas, sobretudo, o sentimento era de incerteza. Eles não sabiam quanto tempo eles ficariam exilados na Babilônia. Uns achavam que seria coisa rápida, uns achavam que rapidamente estariam de volta na Terra Santa, mas outros, como Ezequiel, sabia que aquela disciplina iria demorar bastante. Durante o livro do profeta Ezequiel, o que nós vimos foi o Senhor tratando do seu povo. Todo o livro de Ezequiel é isso. O Senhor cuidando de sua nação. E como que o Senhor tratou do seu povo? Através da forma que vimos aqui no livro de Ezequiel, levando a disciplina. O Senhor demonstrou todo o seu cuidado com a nação de Israel, a disciplinando. Olha bem isso. Muitos acreditam que o Senhor revela somente o seu cuidado quando nos levam a águas de descansos, a pastos verdejantes, quando nos visita com abundâncias de bênção. Mas o que nós estamos vendo ali no livro de Ezequiel não é isso. É que o Senhor cuida do seu povo, o levando à disciplina, e a disciplina da forma mais dura possível. Foi o Senhor quem permitiu que os inimigos de Israel triunfassem sobre Israel. Foi o Senhor quem permitiu que Israel fosse envergonhado quando o profeta denunciava cada um de seus pecados. Durante o livro do profeta Ezequiel, o que nós encontramos é isso. É o Senhor denunciando a idolatria, é o Senhor anunciando a destruição da cidade e do templo. Mas nesse livro nós também encontramos o Senhor prometendo restauração. Isso porque o Senhor não pega o seu povo e, ao castigar o seu povo, o Senhor não abandona o seu povo no castigo. Então, da metade do livro para frente, a gente encontra já promessas ricas de restauração. O Senhor prometendo que levaria o povo de volta para a Terra Santa, e o Senhor prometendo que restauraria, inclusive, a sua glória no meio do povo. Isso a gente viu semana passada. No texto da semana passada, da glória do Senhor voltando para o templo. Depois de quase 20 anos que o Senhor tinha abandonado o seu povo, Ezequiel viu o Senhor voltando novamente e novamente sendo Deus habitando dentro, no meio dos seus filhos. Era promessa de restauração. Então, a última parte do livro do profeta Ezequiel é toda dedicada à restauração do templo e da presença do Senhor no meio do povo. É tudo isso. Ezequiel tem uma visão brilhante, cheia de detalhes sobre o templo celestial e sobre uma planta para o novo templo. A gente viu isso aqui semana passada. E no final, irmãos, no final dessa visão do templo, tudo pronto, com os sacerdotes prontos, com leis sobre os cultos, com leis sobre as ofertas, tudo restabelecido, no final disso tudo, Ezequiel teve essa visão que nós lemos no texto de hoje. Ezequiel teve essa visão magnífica do Senhor. Ezequiel teve essa visão maravilhosa que nós lemos no texto de hoje. Vamos entender essa visão agora? Logo de cara, o profeta vê que fluía um pouco d'água de dentro do templo. O versículo 1 diz assim: Depois disto que? Depois dele ter recebido todas as orientações,
sobre a restauração do culto, da glória do Senhor no templo do Senhor. Depois disto, o homem, que obviamente é um anjo que seguia, que dava orientações a Ezequiel, um homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Primeiro o profeta viu água escorrendo pelo limiar do templo. O que é limiar? É a porta. Águas estavam escorrendo pela porta do templo. Porém, irmãos, ele nos informa que essas águas fluíam do lado sul do altar. Não é isso que o texto diz? O versículo 1 termina dizendo que vinha do lado sul do altar. Preste atenção. Nesse lado do altar, quando ainda era o tabernáculo, havia uma bacia grande de bronze, onde os sacerdotes se purificavam nas águas da purificação antes de ofertarem ao Senhor, antes de iniciar as ofertas ao Senhor. Isso no tabernáculo. Depois que o templo foi feito, essa bacia de bronze tomou uma proporção gigante, passou a ser uma grande bacia também de bronze, chamado mar. Era chamado de mar de fundição, mas era uma grande bacia, uma piscina enorme de bronze dentro do altar. Com mais de 12 metros de comprimento era essa piscina, com mais de 7 metros de profundidade, muito grande. Imagina isso, dentro do templo do Senhor. E era ali, naquelas águas, que os sacerdotes se purificavam. Os sacerdotes se banhavam ali antes de entregarem oferta ao Senhor, e que Ezequiel está vendo aqui agora o seguinte, que no mesmo lugar onde estaria aquela grande piscina, aquela grande bacia de bronze com águas da purificação, naquele mesmo lugar estava jorrando água, e água suficiente que saía do templo. É isso que Ezequiel estava vendo aqui. Ou seja, segundo Ezequiel, as águas da purificação não ficavam mais restritas à grande bacia de bronze. Segundo Ezequiel, estava fluindo para fora da bacia. As águas estavam saindo do lado do altar, estavam escorrendo para fora do templo. Essa é a visão narrada aqui no primeiro versículo. Mas o que chama atenção, primeiramente, irmãos, é a velocidade como essas águas cresciam. Um fio de água fluindo do lado do templo, em questão de pouco tempo, se tornou em um grande rio. Olha o versículo 3, o que diz: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, uma vara de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelo tornozelo. O anjo que estava com o profeta tinha uma vara de medir nas mãos. Então ele mediu 1000 côvados, aproximadamente 500 metros. Não é pouca coisa. Ele mediu 500 metros para fora do templo e fez Ezequiel passar pelas águas. E quando o profeta passou pelas águas, as águas batiam no seu tornozelo. É o que diz o versículo 3. Porém, depois de medir mais 500 metros, as águas já tinham aumentado. E conforme as águas corriam, elas aumentavam ainda mais. O versículo 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. O que o profeta está dizendo aqui é que em apenas alguns instantes, as águas que saíam de forma tão modesta do lado do altar já estavam na altura de sua cintura. É isso que o profeta está querendo dizer. É só para que nós tenhamos a noção da rapidez, como que aquelas poucas águas se transformaram em um grande rio. O que me chama a atenção é que aparentemente
o rio, as águas se comportam de forma contrária. Normalmente as águas deveriam perder sua força à medida que escorre, né? Não é verdade? Mas não, sai um fileto de água, um fio de água de dentro do templo, e do lado de fora ele já se transformou num rio, batendo na altura da cintura do profeta. Mas as águas aumentavam ainda mais. Olha o versículo 5. Mediu ainda outros 1.000, e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Qual é a mensagem do profeta aqui? Era que rapidamente, o que era apenas um fio de água escorrendo pela porta do templo, se transformou em um grande rio, fundo demais para passar a pé. O rio saiu da cintura ao ponto de cobrir o profeta. Se você é alguém igual eu, que nada, sabe que bom é sentir o chão quando está dentro da água, não é verdade? Bom é sentir que o pé está no chão. O profeta olhou aquele volume de águas, aquela altura, e falou: não tem como passar. Só se passa a nado. O que nos deixa maravilhados nesse ponto da visão é como que esse processo de transformação foi tão rápido. Ezequiel não viu um pouco de água saindo do templo e que, dependendo de uma série de fatores, de uma série de afluentes, aquilo se transformou em um rio. Não. O que Ezequiel viu foi o seguinte, que milagrosamente um pouquinho de água, um fio de água escorrendo do templo, transformou-se rapidamente em um rio que não se podia mais atravessar. Não tem mistério essa questão da medida. Águas que batem nos tornozelos, águas que batem pelos joelhos, água que batem pela cintura, água que não se pode atravessar mais. Não tem nenhum mistério nisso. Nossos irmãos gostam de ver algo místico nisso, não é verdade? São águas profundas, não pode ficar só no rasinho, não. Tem que mergulhar. Não é nada disso que está dizendo aqui. Não é nada disso. Isso é viagem. O que está dizendo aqui é que o rio de Deus flui do templo do Senhor e rapidamente está em um jeito incontrolável, impensável, que é algo que começou de forma tão modesta, tão simples, tão pequena, um começo tão humilde, estava agora de forma tão grande, tão bonita, um rio tão bonito. Prova de que não era obra humana. Prova de que não era o homem que estava produzindo aquilo. Não era a natureza que estava produzindo aquilo. Só pode ter sido o Senhor. Porém, ainda mais surpreendente que o volume do rio, ou o volume das águas, era o que essas águas geravam. O milagre vai ficando cada vez melhor. Olha o versículo 6 e o versículo 7. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e do outro lado. Ou seja, as águas formaram um rio, e as margens desse rio foi instantaneamente arborizada. O rio estava gerando vida por onde ele passava. O rio que fluía do templo do Senhor, o rio que fluía do trono de Deus, estava transformando a realidade por onde ele passava, transformando Israel em um grande paraíso. É isso que Ezequiel estava vendo. Árvores cresciam. As margens estavam agora tomadas por árvores frutíferas, irmãos. Além daquele rio gera vida, onde não havia nada, o que chama atenção novamente é que o rio gerou vida, onde havia morte.
O milagre que Ezequiel estava vendo estava aumentando de intensidade à medida que passava o tempo. Já era um milagre a água escorrer, já era um milagre aquela pouca água se transformar em um rio, já era um milagre imenso, já era vida por onde passa. Mas o texto diz que essas águas do Senhor chegou em um lugar onde só havia morte, e transformou o lugar de morte em vida. Olha o versículo 8. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Aleluia. O Mar Morto não tem esse nome, não é sem motivo. Os irmãos conhecem a história do Mar Morto, já viram fotos do Mar Morto. O Mar Morto é uma grande porção de água sem vida. O que tem lá? Sal. Só tem sal. Os turistas gostam de ir ao Mar Morto para flutuarem, né? No Mar Morto, devido à sua quantidade de sal. Ninguém afunda ali. Tem um aspecto escuro, realmente sem vida nenhuma. Mas o que o profeta está vendo, ou melhor, o que o anjo diz para o profeta, é que o objetivo daquelas águas era chegar no Mar Morto e transformar aquele mar em um mar de vida. Transformar aquelas águas que não serviam para nada em águas puras e limpas. Transformar aquele grande lago, que é o que o Mar Morto é, um grande lago, em um lago de águas boas, de águas saudáveis. O profeta ainda vê que toda a extensão do Mar Morto seria transformada, não ia só mudar a água do mar, não, tudo em torno do mar seria mudado. Olha o versículo 9 e 10. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as águas do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Ao verso 10, junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até em Englaim, ou seja, de um extremo ao outro do Mar Morto. Haverá lugar para se estenderem redes, e seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do grande mar, em multidão excessiva. O que temos aqui é uma promessa de transformação completa da realidade, irmãos. Onde só havia morte, miséria, fome, se tornaria um lugar de vida, de abundância e de alegria. Os pescadores teriam trabalho em abundância, não haveria mais fome naquele lugar, pois em quantidades, o texto diz que a quantidade de peixes seria idêntica à quantidade de peixes no Mar Grande, que era o Mar Mediterrâneo, mar de verdade, não é verdade? O Senhor está dizendo o seguinte: eu vou pegar o Mar Morto, para vocês não servem de nada, que é sinônimo apenas de morte, de escassez, de miséria, de abandono, e vou transformar esse lugar em um lugar de vida, com águas puras e limpas. Terão tantos peixes como o Mar Mediterrâneo. Que transformação é essa? Porém, por algum motivo, haveria lugares que não seriam transformados por essas águas. Olha o versículo 11. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Estranho isso aqui, não é verdade? Nós não sabemos o motivo, nós não sabemos por que esses lugares não foram transformados. O rio de Deus passava, e por onde o rio de Deus passava, tudo era transformado. Mas o Senhor falou o seguinte: os charcos, os pântanos, eu não vou transformar não, vai ficar do jeito que estão.
Não sabemos por quê. Não sabemos por quê. Há uma especulação que pensa na possibilidade daquele lugar, os charcos e os pântanos próximo ao Mar Morto, era a mesma região onde estava localizado Sodoma e Gomorra. E o Senhor deixou de forma perpétua aquele lugar abandonado. É uma possibilidade. Ou então o Senhor deixou aquele lugar abandonado por questão de saúde. Nós sabemos que pântanos, charcos, manguezais são importantes também para a flora, para a fauna. Sabemos disso hoje, né? Nós não sabemos o motivo exato que levou o Senhor a não transformar os charcos e os pântanos. O que nós sabemos é o seguinte, que com certeza não foi por falta de poder de Deus, e não foi por falta de virtude no rio. O rio tinha águas poderosas para transformar todos os lugares por onde passavam, inclusive transformar um lugar de morte em lugar de vida, como foi o caso do Mar Morto. Então, se os charcos, se os pântanos não foram transformados, foi simplesmente porque o Senhor não quis. Se o Senhor quisesse, eles teriam sido transformados também em um grande e lindo lugar. Mas a visão termina de uma forma, uma imagem magnífica. No final de sua visão, Ezequiel via o jardim paradisíaco. Olha o versículo 12. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e do outro lado, nascerá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Que visão! Ou seja, irmãos, o rio das águas que desce do templo faria nascer um belo jardim de árvores frutíferas. Árvores essas que as folhas jamais envelheceriam. Consegue pensar nisso? E que daria fruto todo ano, um ano todo. Os frutos serviriam de alimentos para os povos e as folhas serviriam de remédio para os povos. Um grande milagre. Um rio formava um jardim de árvores que alimentaria e curaria as pessoas. Mas, segundo o profeta, as árvores só tinham esse poder porque eram irrigadas pelas águas do rio que saía do santuário do Senhor. O que fazia a diferença não eram as águas em si, não eram as árvores em si. As árvores não tinham poder em si próprios. O rio não tinha poder em si mesmo. As águas não tinham poder em si mesmo. O que dava poder àquelas águas e virtude por onde quer que elas passavam era o fato de elas saírem do trono de Deus. Era a fonte, era a origem. Saísse aquelas águas de qualquer outro lugar, não faria diferença alguma. Não teria poder nenhum. Mas o profeta deixa claro em sua narrativa, isso só acontece porque as suas águas saem do santuário. Somente isso. Uma visão esplêndida, uma visão maravilhosa. Nós ficamos maravilhados ao ler esse relato. Imaginem como ficou Ezequiel ao ter essa visão. Precisamos nos lembrar que eles estavam no cativeiro. Eles estavam na Babilônia. Anos e anos já na Babilônia. O Senhor dá essa magnífica visão a Ezequiel. Do templo pronto,
em Jerusalém, no alto do monte Sião, e águas jorrando, tornando toda a terra fértil, transformando a terra deserta em um paraíso, em um paraíso. O que primeiramente nos chama a atenção nesse milagre, é o trajeto das águas. O trajeto das águas já é um grande milagre. As águas saíam do templo, corriam gerando vida por terrenos secos, por terrenos desérticos, entre montanhas e vales, até chegar ao Mar Morto. O Mar Morto não estava próximo a Jerusalém, não estava não. Pelo contrário, Jerusalém está localizada no alto do Monte Sião, e o Mar Morto está lá embaixo, depois de vales, de montanhas, abaixo do nível do mar. Mas, segundo Ezequiel, ninguém segurava o curso desse rio. O rio do Senhor seguia seu curso até alcançar o seu objetivo. E o objetivo das águas era chegar onde havia mais morte, em todo o território de Israel, no Mar Morto. Já é um milagre o trajeto. A gente não pode pensar num riozinho, gente, numa água escorrendo morro abaixo, né? Já viu uma água escorrendo morro abaixo? Uma cachoeira fraquinha descendo, um rio que desce morro abaixo. O que a gente precisa ter em mente é uma potência do Senhor descendo o Monte Sião, atravessando no meio de cadeias de montanhas, atravessando vales inteiros até chegar no seu destino. O trajeto já é um milagre, o que nos aponta para a realidade de que ninguém detém o curso das águas do rio de Deus. O rio de Deus é de Deus, e há um propósito nas águas do Senhor, e Ele cumprirá o seu propósito. Não há barreiras para o agir do Senhor, não há barreiras para o agir do nosso Deus. O propósito de Deus chegará a termo. Ele alcançará o seu objetivo, independente das dificuldades. O trajeto das águas já foi um grande milagre. O segundo milagre, obviamente, que nos chama a atenção, é o milagre da transformação. A segunda parte do versículo 9 diz que tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Tudo viverá por onde quer que passe esse rio. O rio não corria apenas para demonstrar o seu poder, mas o rio corria transformando tudo por onde ele passava. A morte era desfeita, a vida florescia. Com tudo isso, as águas purificadoras e vivificadoras não mudariam somente a paisagem. Irmãos, guardem essa lição. A ideia, o objetivo do rio de Deus não era apenas transformar uma paisagem, transformar Israel num lugar, em um ponto turístico. Não. A ideia final, o propósito final, era levar vida onde havia morte apenas. Esse era o propósito. Era encher de vida o rio de Deus. O que o rio de Deus levava então? Vida. Vida. Desfazia a morte e levava vida. O rio de vida traria prosperidade aos moradores de Israel, não só pela abundância de peixes, mas pela abundância de saúde, abundância de vida em si mesmo, né? O texto diz que as árvores que brotavam davam alimento, mas dava cura também a todos os povos. O terceiro milagre que nos chama a atenção é o milagre da esperança. Toda essa visão que Ezequiel teve tinha um ponto central, tinha um propósito especial de fornecer novamente esperança aos judeus. Precisamos lembrar que o povo estava no cativeiro.
O povo estava cativo, sem esperança alguma de voltar para a Terra Santa, até porque a Terra Santa estava devastada, a cidade estava destruída, o templo estava destruído, não havia por que voltar para Israel. Então, a visão do Vale dos Ossos Secos, que nós vimos aqui há 2 semanas atrás, era para incentivar os judeus a voltarem, a terem de novo a esperança, melhor dizendo, de voltar para a sua terra. E essa visão aqui tem o mesmo propósito. A visão das águas que fluem do templo tem o mesmo propósito da visão do Vale dos Ossos Secos: reacender a esperança no coração de pessoas que já estavam desesperados. Eles não imaginavam voltar para a Terra Santa. E voltar para a Terra Santa para quê? Por quê? Como eu disse aqui algumas semanas atrás, o cativeiro só era ruim no início. No início era horrível, deveria ser horrível para todo mundo. Terra estranha, exílio. Mas a diferença do cativeiro para a escravidão é que no cativeiro a pessoa é relativamente livre. Ela pode andar por onde quiser, fazer o que ela quiser, casar com quem quiser, montar um negócio, abrir um comércio, construir uma casa. Podia fazer tudo na Babilônia, só não podia voltar para casa, só não podia voltar para a Terra Santa. Inclusive, depois que os judeus voltaram para Israel, alguns optaram a ficar em Babilônia. Babilônia estava bom agora. Irmão, já casei com uma babilônica aqui, ó, bonitona, alguém pensou assim, né? Já tive uma penca de filhos nesses 70 anos que nós estamos aqui. Estabeleci uma vida aqui. Babilônia começou a ser atraente, atrativa para o povo. Então o Senhor usa essa visão para reacender a esperança e motivá-los a voltar para a Terra Santa. Tem determinado momento que tudo que a gente precisa é de esperança novamente. Tem determinados momentos em nossas vidas que tudo que nós precisamos é que a nossa esperança seja tocada por Deus. Há determinadas horas em nossas vidas que a gente olha para tudo quanto é lado e não vê possibilidade nenhuma de escape. Assim era grande parte dos judeus que viviam na Babilônia, e por isso o Senhor os forneceu essa visão maravilhosa, maravilhosa. Mas há um detalhe muito importante nessa história. Depois do cativeiro, quando os judeus voltaram para a Terra Santa, eles não viram o cumprimento total dessa visão. Não viram. Nós sabemos disso, não é verdade? Eles reconstruíram a cidade que estava destruída, reconstruíram o templo do Senhor, repovoaram Jerusalém e Israel, mas essa visão de Ezequiel eles não viram acontecer. Nunca eles viram fluir água do templo ao ponto de transformar tudo ao redor do templo. Nunca eles viram esse milagre acontecer, de sair água do templo e a água jorrar de forma poderosa até o Mar Morto e transformar o Mar Morto. Passou anos, passou décadas, passou séculos e o Mar Morto permaneceu sendo morto como ele é morto até hoje. Olhando de forma rasa, sem a exata compreensão, aparentemente essa visão de Ezequiel falhou, ou pelo menos ainda não se cumpriu, não é verdade? Existem árvores em Israel que dá fruto o ano inteiro e suas folhas servem para curar os povos. Existe isso em Israel? O Mar Morto tem a mesma quantidade de peixe que tem o Mar Mediterrâneo? Está limpa a água do Mar Morto? Não está limpa a água do Mar Morto. Então os judeus voltaram para casa, mas não viram essa profecia, essa visão se concretizar. Isso nunca aconteceu, irmãos. Primeiramente porque essa visão não era para ser realizada de forma literal. De forma literal.
Muitas coisas na Bíblia, principalmente as revelações, as profecias, as visões, a sua realização não é literal da forma que o profeta vê. Por isso que eles não viram. Apenas séculos e séculos depois, aproximadamente 5 séculos depois, e somente à luz do Novo Testamento nós podemos entender que aquele rio de vida que desce do trono de Deus, que aquele rio de vida com águas purificadoras que transforma tudo quanto passa, aquele rio de vida capaz de mudar a realidade de onde quer que ele passe, aquele rio de Deus, o rio de Deus já está fluindo nesse mundo desde o primeiro século. Aquele rio de Deus está fluindo nessa humanidade desde o século I e não começou a fluir do templo de Jerusalém, mas o rio de Deus começou a fluir nessa humanidade, numa pequena aldeia da região de Nazaré. O rio de vida que desce do trono de Deus é Jesus Cristo. Jesus é o rio de Deus. Sim, mais uma vez nós encontramos Jesus como sendo o cumprimento de profecias do Antigo Testamento. E quem afirmou isso não sou eu, quem afirmou isso não foi um teólogo do passado, não são os nossos mestres de teologia, não. Quem afirmou que o rio de vida, que Ezequiel viu descer do trono, é Jesus, foi o próprio Jesus. Ele mesmo se identificou como sendo o rio de Deus. Isso aconteceu, por exemplo, quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana. O irmão conhece essa história. Segundo o evangelista João, ele estava na cidade de Sicar, do lado da fonte de Jacó, conversando com a mulher samaritana. Em determinado momento, ele pede água de beber à mulher samaritana e ela fica assustada. Você sabe, havia rivalidade entre judeus e samaritanos. Ela pergunta a ele: mas como você me pede de beber, sendo eu mulher samaritana? A resposta de Jesus à mulher foi surpreendente. João capítulo 4, versículo 10. Jesus disse assim: se conhecerais o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Em outra versão, esse versículo está assim: se ao menos soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você é que me pediria e eu lhe daria água viva. Nos parece que o tom de Jesus é um tom de lamento nesse momento. É como se o Senhor tivesse falado assim para a samaritana: se você soubesse com quem está falando, mulher. Jesus não estava dando uma carteirada nela, não era isso. Jesus não havia nele esse caráter perverso de impor sua autoridade às outras pessoas, não. Jesus era se lamentando pelo fato daquela mulher não saber quem ele era. Mas foi uma mulher desprezada pela sociedade, uma mulher que vivia uma vida desprezível, em um lugar inusitado, do lado de um poço. Foi a primeira a ter a revelação de que a fonte ou o rio visto por Ezequiel já estava jorrando na Palestina, já estava jorrando na Galileia, já estava jorrando em Nazaré, já estava jorrando em Samaria, já estava jorrando na Judéia. O rio de vida, visto por Ezequiel, já estava jorrando nesse mundo e ninguém sabia. Ela foi a primeira a saber. Ela foi a primeira a saber que aquela fonte de água viva, vista por Ezequiel há 500 anos antes, enfim, estava jorrando nessa terra. Que maravilha! Que maravilha! Irmãos, conforme o diálogo entre Jesus e a samaritana avançava, mais Jesus confirmava que era ele o cumprimento da visão de Ezequiel. João capítulo 4, olha o versículo 14, o que diz:
Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Veja bem, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É magnífico esse diálogo entre Jesus e a samaritana. Graças a Deus, João registrou esse momento para nós termos acesso a essa riqueza, a essa maravilha, que é o nosso próprio Jesus, se identificando como sendo a fonte de água viva que jorra para a eternidade. A promessa do Senhor Jesus é essa: nunca mais terá sede, nunca mais terá sede. A samaritana ainda não tinha percebido que Jesus não estava tratando de sede física, não é verdade? A gente lê o relato, é isso que a gente percebe. A sede que Jesus estava se referindo são as necessidades da alma, a insuficiência de uma vida sem Deus. É uma necessidade que o homem sabe que tem, mas nem imagina como saciar. Todos nós temos essas necessidades. Essa mulher, descrita em João capítulo 4, tentou saciar sua sede com homens, com casamentos. Ela não imaginava que ninguém é capaz de saciar completamente o outro. A sede que o homem tem, as necessidades que nós temos, são completas, são saciadas somente em Jesus. Mas ela não sabia. E por isso Jesus está lhe dizendo: você vai beber dessa água aí, e era uma água boa, importante. Quem bebeu daquela fonte foram os patriarcas, Isaac, Jacó. Mas Jesus estava apontando para um tipo de água que só Ele pode dar. Água que gera vida. Água que transforma tudo por onde passa. Não pode ser tirada de nenhum poço, nem mesmo do poço de Jacó. Mas graças a Deus, irmãos, todos os sedentos são convidados a saciar-se no Senhor e encontrar nele satisfação para a própria vida. No livro de Isaías, capítulo 55, versículo 1, diz assim: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. É o convite feito a todo mundo, a todo que tem sede. Percebam que a única exigência para vir às águas é o quê? Ter sede. Não tem ritual, não tem pedágio, não tem cerimônia. Está com sede? Vem às águas. Jesus reproduziu esse mesmo convite feito por Isaías. João capítulo 7, versículo 37, diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha, mais uma vez, Jesus prometendo ou garantindo que era Ele o cumprimento das profecias de Ezequiel e que toda pessoa que se encontrasse sedenta iria encontrar, saciaria sua sede nele próprio, em Jesus. Em outra oportunidade ainda, irmãos, ainda no Evangelho de João, Jesus falou da possibilidade de nós, preste atenção agora aqui nesse ponto, nós sermos o rio de vida de Deus. Jesus falou que há a possibilidade de nós, eu e você, também sermos o rio de vida de Deus. Olha o que diz João 7,38: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rio de água viva. Olha que maravilha. Segundo Jesus, aquilo que Ezequiel viu também aconteceria dentro de cada pessoa que se tornasse seu discípulo.
A promessa de Jesus é que basta que a pessoa creia nele, para que flua do seu interior um rio semelhante àquele que Ezequiel viu fluir de dentro do templo, de dentro do santuário. É claro que não é somente crer da boca para fora, é necessário crer em Jesus de forma verdadeira, de forma honesta, sincera, crer nele como Salvador e Senhor de sua vida. Então do seu interior vai fluir aquele rio magnífico que Ezequiel viu. No versículo seguinte, no versículo 39, aqui de João 7, o apóstolo vai explicar que esse rio de vida que Jesus prometeu aos seus discípulos é o Espírito Santo habitando em nós. João vai esclarecer o seguinte: Jesus estava se referindo do Espírito Santo, que ainda não tinha sido derramado sobre a sua igreja. Então podemos afirmar que o rio de vida visto por Ezequiel já está jorrando nesse mundo desde o primeiro século, pelo menos de duas maneiras, irmãos. Primeiro, através de Jesus. O rio de vida é Jesus, e a pregação fiel do Evangelho anuncia Jesus como o único capaz de dar vida para quem se encontra morto, de transformar a história de pecadores condenados e trazer paz, saúde, esperança a vidas desoladas e desesperadas. Então, em primeiro lugar, o rio de vida que é Jesus já está jorrando na humanidade desde o século I. E em segundo lugar, o rio de vida visto por Ezequiel já está jorrando nesse mundo desde o século I, porque a igreja do Senhor também é o rio de vida. A igreja do Senhor é formada por pessoas regeneradas, que tem no seu interior o Espírito Santo agindo como o rio de vida age, levando vida, transformando o mundo, transformando primeiro nós, mas depois as pessoas que são alcançadas através de nós. O rio visto por Ezequiel é Jesus, mas também sou eu e você. Isso não nos coloca numa posição de privilegiados, não. Essa realidade não deve servir para nos deixar soberbos, orgulhosos, vaidosos, não. Pelo contrário. O entendimento de que nós somos rios de Deus deve aumentar nossa responsabilidade. Temos a responsabilidade de levar vida por onde nós andamos, irmãos. Paz, harmonia, não morte, tumulto, encrenca, problema. Mas seguindo para o final, eu preciso informar os irmãos que a ação do rio de Deus não está limitado somente ao nosso tempo, graças a Deus. O profeta Abacuque, em seu livro, no capítulo 2, versículo 14, diz que chegará o dia em que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A promessa de Deus, através de Abacuque. Abacuque estava se referindo ao nosso futuro. Abacuque estava se referindo à eternidade, estava se referindo àquele momento, àquele dia, quando Cristo irá voltar e irá se manifestar para todos, porque a Bíblia diz que todo olho verá. O rio de vida que hoje está jorrando através da pregação do Evangelho, através da vida da igreja, através de nossa vida, será vista, voltando, ou visto, voltando nas alturas, voltando nas nuvens. E toda a terra será repleta da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, da forma que Abacuque viu. Agora, o mais fantástico dessa história, o que mais move o meu coração em toda essa história do rio visto por Ezequiel, é o que está narrado no último capítulo da Bíblia. Agora eu peço que você abra a tua Bíblia.
Abra a tua Bíblia no último capítulo de sua Bíblia, na última cena da história. Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse capítulo 22 serve para nos deixar claro de que as profecias de Ezequiel se completaram em Jesus, se completam em sua igreja, mas haverá um tempo, haverá um dia que a profecia será vista de forma, ou a realização da profecia será vista de forma completa e plena, exatamente da forma que Ezequiel viu. Apocalipse 22, do versículo 1 ao 3, diz assim: então me mostrou, já começa igualzinho o texto que a gente leu lá de Ezequiel, não foi? Você lembra? O texto que lemos de Ezequiel, Ezequiel fala o seguinte: então depois disso o homem me mostrou, olha o que diz aqui Apocalipse 22, de 1 a 3, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai da onde, irmãos? Que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está o quê? A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Somente até aqui. Aleluia. Em Apocalipse, quem está tendo a visão é João. O mesmo João que narrou aquele diálogo de Jesus com a samaritana e os outros momentos em que Jesus se demonstrou como sendo o rio de vida. João está tendo uma visão semelhante à visão de Ezequiel, com a diferença que agora João está vendo a eternidade. João está olhando para o futuro, para o fim de todos nós, de todos nós. Para o dia que nós estaremos habitando nesse lugar, banhado pelo rio de vida, e nunca mais haverá maldição, nunca mais haverá dores, nunca mais haverá enfermidade, nunca mais haverá praga, nunca mais haverá pandemia, nunca mais haverá luto, nunca mais haverá choro, nunca mais ficaremos enfermos, nunca mais teremos que nos despedir de nossos amados, nunca mais sentiremos medo, nunca mais, nunca mais. Todas as nossas necessidades serão saciadas, porque, segundo João, haverá um rio de vida, brilhante como cristal, saindo do trono de Deus, gerando vida para todos nós. Quero terminar com duas aplicações. A primeira é que Jesus nos convida a receber a abundância de vida que só Ele pode dar. Não podemos mais esperar que outras pessoas nos satisfaçam. Não, não, não. Tua esposa, teu marido, teus filhos, tua mãe, teu pai, por mais que te ame, não é suficiente para te satisfazer. Por mais que tentem, e com certeza tentam, não é suficiente para te satisfazer. Satisfação completa somente em Jesus. Somente em Jesus. Viveremos uma vida de constantes frustrações se continuarmos esperando que outras pessoas, sem ser Jesus, nos satisfaça completamente. A maioria dos casamentos são desfeitos por causa dessa expectativa errada.
Não vai conseguir. Não vai conseguir porque ele não pode. Priscila, o Vitor não pode te completar completamente. Nem Priscila pode completar o Vitor completamente. Herbert e Maísa, 3 anos de casamento. Um não pode completar o outro, satisfazer o outro completamente. Não pode. Só o Senhor Jesus pode. E a segunda aplicação é que uma vez que já fomos saciados por Jesus, precisamos agora compartilhar nesse mundo a notícia de que Jesus é a fonte de vida. Nossa missão, irmãos, é encher esse mundo caótico, cheio de desesperança, com alegria que só o Espírito Santo pode dar. Esse é um dos pontos que sempre me levou a acreditar que uma igreja não pode fechar durante a pandemia. Pode reduzir os membros, pode deixar o pessoal em casa, pode vir em caráter de algum tipo de rodízio. Mas uma igreja não pode fechar, porque no meio do momento mais difícil da humanidade, as igrejas precisam estarem abertas, anunciando que Jesus é a fonte de vida, que transforma um cenário de morte, de dor, de luto, de tragédia, de desesperança, e traz de volta a esperança para uma humanidade carente. Que sejamos nós assim, que nós que abracemos essa missão, levar esperança para o mundo caótico. Eu finalizo com um desafio. Precisamos hoje nos arrepender das vezes que buscamos realização em outro lugar, senão em Jesus. E hoje é dia de nós ouvirmos o chamado de Cristo e irmos até a fonte de água viva. Amém? Vou chamar aqui o Ministério de Louvor. Enquanto você feche seus olhos e curve sua cabeça. Senhor Deus, nós queremos lhe agradecer mais uma vez por sua palavra, que vem nos dar a orientação, a certeza de que o Senhor Jesus é a fonte de tudo que precisamos. Tudo que precisamos para nos saciar está em Ti. Tudo que precisamos, Senhor, para nos alimentar, para alimentar nossa alma, para completar a nossa alma, está somente em Ti, Senhor Jesus. E jamais nos esqueçamos dessa realidade. O Senhor é o Senhor é a nossa fonte. O Senhor é a nossa fonte de água da vida. Venha nos saciar, Senhor. Que essa manhã seja uma manhã de transformação. Que o Teu rio esteja aqui em nosso meio, fluindo em nossas vidas, nos purificando definitivamente e transformando a nossa história, Senhor Jesus. O que nós te pedimos. Em nome de Jesus.